Capítulo 3. A festa de casamento de 7 anos. Ó retorno de Jesus e a festa de casamento de 7 anos. O milênio. A recompensa depois do dia do juízo. Apocalipse 20, 6. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante 1000 anos. Antes de você receber sua recompensa e começar a vida eterna no céu, você passará pelo julgamento do trono branco. Antes do grande dia do juízo, haverá o segundo advento do Senhor, as bodas de 7 anos, a vinda do Senhor e o milênio. Tudo isso é o que Deus tem preparado para confortar os seus filhos queridos que mantiveram sua fé nesta terra, provando assim o sabor do céu. Portanto, aqueles que creram na segunda advinda do Senhor e esperaram encontrá-lo, ele, sendo nosso noivo, preparará a festa de casamento de 7 anos e o milênio. A palavra de Deus escrita na Bíblia é verdadeira e todas as profecias estão sendo cumpridas hoje. Você deveria ser uma pessoa mais sábia, crer nisso e se preparar como sua noiva, percebendo que, se você não estiver preparado e não viver de acordo com a palavra de Deus, o dia do juízo virá como um ladrão e você será entregue à morte. Vejamos em detalhes as coisas maravilhosas que os filhos de Deus experimentarão antes de irem para o céu, que é tão claro e lindo como o cristal. O retorno de Jesus e a festa de casamento de 7 anos. O apóstolo Paulo escreve em Romanos 10, 9, se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Para obter a salvação, você deve não somente confessar que Jesus Cristo é o seu Salvador, mas também crer de todo o seu coração que ele morreu e ressuscitou dos mortos. Se você não acredita na ressurreição de Jesus, você não pode crer na sua própria ressurreição e na segunda vinda do Senhor. Você nem mesmo será capaz de crer no retorno do Senhor. Se você não crer na existência do céu e do inferno, então você não terá a força para viver de acordo com a palavra de Deus e não receberá a salvação. A meta final da vida cristã. Está escrito em 1 Coríntios 15, 19, se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos, de todos os homens, os mais dignos de compaixão. Os filhos de Deus, diferentemente dos não crentes, vão à igreja, comparecem aos cultos e servem ao Senhor de várias maneiras todos os domingos. Para viver de acordo com a palavra de Deus, eles frequentemente jejuam e oram corajosamente no santuário de Deus, cedo, pela manhã, ou tarde da noite, mesmo quando precisam descansar. Da mesma forma, eles não buscam o seu próprio benefício, mas servem aos outros e se sacrificam pelo reino de Deus. É por isso que, caso não houvesse céu, os fiéis seriam tratados com compaixão. Assim mesmo, é certo que o Senhor voltará para nos levar ao céu e Ele está preparando um lindo lugar para você. Ele vai recompensá-lo de acordo com o que você fez e semeou neste mundo. Jesus diz em Mateus 16, 27, pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Aqui, recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito não significa simplesmente ir para o céu ou o inferno. Mesmo entre os crentes que irão para o céu, a recompensa e a glória recebidas serão diferentes de acordo com a forma com que eles viveram neste mundo. Alguns têm medo quando escutam que o Senhor está voltando logo. Por outro lado, se você realmente ama ao Senhor e espera pelo céu, é natural que você espere ansiosamente encontrar com Ele o quanto antes. Se você confessa com seus lábios, eu te amo, Senhor, mas tem medo ou mesmo não gosta de escutar que o Senhor está voltando logo, não se pode dizer que você realmente ama ao Senhor. Portanto, você deve receber o Senhor, o seu noivo, com a alegria de quem aguarda ansiosamente pela sua segunda vinda em seu coração, preparando-se como uma noiva. O segundo encontro com o Senhor nos ares. Está escrito em 1 de Tessalonicenses 4, 16 e 17, pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus,
e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Quando o Senhor retornar novamente nos ares, cada filho de Deus se transformará em um corpo espiritual e receberá o Senhor nos ares. Existem pessoas que foram salvas e morreram. Seus corpos estão enterrados, mas seus espíritos estão esperando no paraíso. Nós nos referimos a essas pessoas como aquelas que descansam no Senhor. Seus espíritos combinarão com os seus novos corpos espirituais que foram transformados dos seus antigos e enterrados corpos. Eles serão seguidos por aqueles que receberão o Senhor sem ver a morte, simplesmente sendo transformados em corpos espirituais, e serão arrebatados. Deus nos dará um banquete de casamento nos ares. Quando o Senhor retornar dos céus, todos os que foram salvos, desde os tempos da criação, receberão o Senhor como seu noivo. Neste momento começarão as bodas do Cordeiro, para o conforto dos seus filhos salvos pela fé. E eles certamente receberão mais tarde as recompensas no céu pelos seus feitos, mas, naquele momento, Deus dará um banquete nos céus para confortar todos os seus filhos. Por exemplo, se um general retorna de um grande triunfo, o que o seu rei faria? Ele daria ao general muitos tipos de recompensas pelos seus distintos serviços. O rei poderia dar-lhe uma casa, terras, dinheiro, mas também um banquete para compensá-lo pelos seus serviços. Da mesma maneira, Deus dá aos seus filhos um lugar para morar e recompensas no céu depois do dia do juízo, mas, antes disso, Ele dará aos seus um banquete, uma festa de casamento, ou seja, um momento de regozijo e alegria compartilhado entre o seu povo. Portanto, a qual lugar se refere a expressão nos ares onde será dado este banquete? O lugar referido não é o céu visível aos nossos olhos nus. Se este lugar fosse o céu que nós vemos, ou seja, o céu do nosso planeta, não haveria espaço suficiente para todos os salvos, desde o tempo da criação. Ainda por cima, o banquete terá sido muito bem planejado e preparado, pois Deus pessoalmente irá prover o conforto aos seus. Existe um lugar que Deus preparou há muito tempo. Este lugar é o lugar a que se refere a expressão nos ares que Deus preparou para as bodas do Cordeiro, e este lugar é o segundo céu. Os ares pertencem ao segundo céu. Efésios 2:2 fala do tempo nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Então o ar também é um lugar onde os espíritos têm autoridade. Contudo, o lugar onde acontecerá a festa de casamento e o lugar onde os espíritos malignos existem não é o mesmo. A razão para o uso da mesma expressão ar é usada porque ambas pertencem ao segundo céu. Ainda, mesmo o segundo céu não é um lugar único, mas dividido em algumas áreas. Então, o lugar onde ocorrerá a festa de casamento e o lugar onde os espíritos habitam são separados. Deus fez um novo reino espiritual chamado Segundo Céu, usando uma parte do universo espiritual. Então ele dividiu o segundo céu em duas áreas. Uma é o Éden, que é uma área da luz pertencente a Deus, e a outra área é a escuridão que Deus permitiu aos espíritos malignos frequentarem. Deus fez o jardim do Éden, onde Adão estaria até a vinda do homem para o mundo e o cultivo do homem começasse, no leste do Éden. Deus tomou Adão e o colocou em seu jardim. Então, Deus permitiu aos espíritos malignos habitarem lá. Esta área de escuridão e o Éden são estritamente separados. O lugar da festa de casamento. Então, onde será dada a festa de casamento? O jardim do Éden é apenas uma parte do Éden e existem outros vários espaços no lar. Em um destes espaços, Deus separou um lugar para as bodas. O lugar onde a festa de casamento de 7 anos será dada é muito mais lindo que o jardim do Éden. Existem flores e árvores muito lindas. Luzes de várias cores brilham e uma natureza indescritível e limpa cerca o lugar. Então, é tão vasto porque todos aqueles que têm sido salvos desde a criação terão um banquete juntos.
Existe um grande castelo lá, e é grande o suficiente para que todos os que sejam convidados ao banquete possam entrar. O banquete será dado neste castelo e acontecerão inimagináveis momentos felizes. Agora, eu gostaria de convidá-lo para a festa de casamento de 7 anos. Eu espero que você possa sentir a alegria de ser a noiva do Senhor, que é a convidada de honra do banquete. Encontrando com o Senhor em um lindo e claro lugar. Quando você chega ao salão do banquete, você vê uma sala brilhante, cheia de luzes que você nunca viu. Você sente como se seu corpo fosse ainda mais leve que as penas. Quando você suavemente pisa na verdejante grama, os lugares próximos, que antes não eram visíveis por causa da imensa quantidade de luzes, começam a se tornar visíveis aos seus olhos. Você vê um céu e um lago tão claros e puros a ponto de poder deixá-lo atordoado. Este lago brilha como joias radiando suas lindas cores sempre que as águas se movem. Todas as 4 direções são cheias de flores e árvores verdejantes cercam toda a área. Flores balançam para frente e para trás como se estivessem acenando para você, e você pode sentir um aroma tão espesso, lindo e doce que você nunca sentiu antes. Logo, pássaros de muitas cores vêm e o saúdam com seu canto. No lago, que é tão claro que você pode ver o que está no fundo, maravilhosos e lindos peixes esticam suas cabeças e dão-lhe as boas-vindas. Até mesmo a grama na qual você permanece é macia como o algodão. O vento faz com que suas roupas gentilmente balancem. Naquele momento, uma forte luz encontra os seus olhos e você vê uma pessoa no meio de toda aquela luz. O Senhor o abraça e diz: "Minha noiva, eu a amo." Com um sorriso gentil em seu rosto, ele o chama para vir em sua direção com seus braços abertos. Quando você se aproxima dele, seu rosto se torna visível. Você vê seu rosto pela primeira vez, mas você sabe muito bem quem ele é. Ele é o Senhor Jesus, seu noivo, a quem você ama e por quem esperou por tanto tempo. Neste momento, lágrimas começam a descer pelo rosto. Você não pode parar de chorar porque você se lembra de tudo pelo que passou neste mundo. Você está face a face com o Senhor agora, através de quem você pôde passar pelos obstáculos. O Senhor vem até você, abraça-o em seu peito e lhe diz: "Minha noiva, eu esperei tanto por este momento. Eu a amo." Ao ouvir isso, ainda mais lágrimas descem. Então o Senhor gentilmente limpa suas lágrimas e aperta-o mais forte. Quando você olha nos olhos dele, você consegue sentir o seu coração. Eu sei tudo sobre você. Eu sei de todas as dores e o choro pelos quais você passou. Aqui só haverá alegria e gozo. Por quanto tempo você esperou por este momento? Quando você está em seus braços, você sente uma paz como nunca sentiu, alegria e abundância cobrem todo o seu corpo. Agora você pode escutar um suave, profundo e lindo som de louvor. Então, o Senhor segura sua mão e o leva para o lugar de onde vem o louvor. O salão do banquete é cheio de luzes coloridas. Pouco depois, você vê um castelo esplêndido e brilhante, que é tão magnífico e lindo. Quando você fica na frente do portão do castelo, ele se abre gentilmente e luzes saem de lá. Quando você entra no castelo com o Senhor, como se fosse atraído para dentro por sua luz, existe um salão tão grande que você não consegue ver o outro lado dele. O salão é decorado com belos ornamentos e objetos e cheio de luzes coloridas. O som dos louvores se torna claro agora e se espalha por todo o salão suavemente. Finalmente, o Senhor anuncia o começo do banquete de casamento com uma voz retumbante. As bodas começam e parece que tudo está acontecendo em um sonho. Você consegue sentir a felicidade deste momento? Claro, nem todos que estão no banquete podem estar com o Senhor desta forma. Somente aqueles que tiveram as qualificações podem ficar próximos a Ele e ser abraçados por Ele. Portanto, você deveria se preparar como uma noiva para participar na natureza divina. E mais, mesmo que nem todos possam segurar a mão do Senhor, eles assim mesmo sentirão a mesma plenitude e felicidade. Aproveitando momentos felizes cantando e dançando. Assim que as bodas começam, você começa a cantar e dançar com o Senhor, celebrando o nome do Deus Pai. Você dança com o Senhor,
fala sobre os momentos nesta terra ou sobre o céu onde você viverá. Você também fala sobre o amor de Deus, o Pai, e o glorifica. Você pode ter conversas maravilhosas com as pessoas com quem você sempre quis conversar. Ao sentir o sabor de uma fruta que derrete em sua boca e beber da água da vida que flui do trono do Pai, o banquete continua docemente. Você não precisa, contudo, ficar no castelo durante 7 anos. De tempos em tempos, você sai do castelo e aproveita alegres momentos. Então, quais tipos de atividades felizes e eventos esperam por você fora do castelo? Você pode aproveitar a belíssima natureza, fazendo amizade com as árvores, flores e pássaros. Você pode caminhar com as pessoas a quem ama nas estradas, conversar com elas, ou, às vezes, louvar ao Senhor cantando e dançando. Então, existem muitas coisas que você pode fazer nos lugares abertos. Por exemplo, as pessoas podem ir remar no lago com as pessoas que amam ou com o Senhor. Você pode nadar ou aproveitar muitos tipos de diversão e jogos. Muitas coisas que lhe dão inimaginável alegria e deleite são providas pelo amor e carinho de Deus. Durante os 7 anos das bodas nenhuma luz é apagada. Claro, o Éden é uma área de luz e não há noite lá. No Éden, você não tem que ir dormir e descansar como neste mundo. Não importa o quanto você aproveita, você nunca fica cansado e, ao invés disso, você fica feliz e pleno. Por isso você não sente o tempo passar e 7 anos passam como se fossem 7 dias, ou 7 horas. Mesmo se seus parentes, filhos ou irmãos não foram arrebatados e estão sofrendo a grande tribulação, o tempo passa tão rápido com alegria e deleite que você nem mesmo consegue pensar neles. Dando mais graças por ter sido salvo. As pessoas no jardim do Éden e os convidados das bodas podem se ver, mas não podem ir e vir entre as duas regiões. Então, os espíritos malignos podem ver as bodas e você pode vê-los também. Mas é claro, eles não podem nem pensar em se aproximar do lugar das bodas, mas você ainda pode vê-los. Vendo o banquete e a alegria dos convidados, os espíritos malignos sentem uma dor imensa. Para eles, não serem capazes de levar mais uma pessoa para o inferno e desistir destas pessoas para Deus, é uma dor insuportável. E você, ao ver os espíritos malignos, se lembra de quanto eles tentaram devorá-lo como um leão, enquanto você foi cultivado nesta terra. Então você se torna ainda mais grato pela graça de Deus, o Pai, o Senhor e o Espírito Santo, que o protegeram do poder das trevas e o levaram para se tornar filho de Deus. Então você fica ainda mais grato por aqueles que o ajudaram a passar por sua caminhada da vida. Então as bodas não são apenas um tempo de descanso e de ser confortado pela dor de ter sido cultivado nesta terra, mas também um momento para relembrar o que foi viver aqui e ser mais grato pelo amor de Deus. Você também pensa sobre a vida eterna no céu, que será muito mais deleitosa que a festa de casamento. A felicidade no céu não pode ser comparada às bodas. A grande tribulação de 7 anos. Enquanto o feliz banquete de casamento está sendo dado nos ares, a grande tribulação tomará lugar neste mundo. Como será uma tribulação como nunca houve neste mundo e nunca haverá, muito deste mundo será destruído e a maior parte das pessoas serão mortas. Claro, alguns deles serão salvos pelo que é chamado de salvação da recolheita. Serão muitos que serão deixados nesta terra depois da segunda vinda de Jesus, porque eles não creram propriamente. Ainda assim, quando eles se arrependerem durante a grande tribulação e se tornarem mártires, serão salvos. Esta é a chamada de salvação da recolheita. Tornar-se um mártir durante a grande tribulação, contudo, não será nada fácil. Mesmo que a pessoa decida tornar-se um mártir no começo, muitos deles acabarão negando o Senhor por conta das torturas e perseguições realizadas pelo anticristo que os forçará a receber a marca do 666. Eles normalmente se recusarão fortemente a receber a marca porque, uma vez recebida, eles saberão que pertencerão a Satanás. Definitivamente é qualquer coisa menos fácil suportar as torturas acompanhadas pelas dores extremas.
Às vezes alguém pode até suportar as torturas, mas é ainda mais difícil assistir aos seus entes queridos sendo torturados. Por isso é que será tão difícil ser salvo pela salvação da recolheita. Ainda por cima, uma vez que as pessoas não podem receber qualquer ajuda do Espírito Santo durante este tempo, será ainda mais difícil manter a fé. Portanto, eu espero que nenhum dos leitores encare a grande tribulação. A razão pela qual eu explico sobre a grande tribulação é para que vocês saibam que os eventos gravados na Bíblia sobre o fim dos tempos estão sendo e serão cumpridos precisamente. Outra razão é também para aqueles que serão deixados na terra depois dos filhos de Deus terem sido arrebatados. Enquanto verdadeiros crentes subirão para os ares e terão as bodas de 7 anos, os miseráveis 7 anos da grande tribulação acontecerão neste mundo. Mártires ganharão a salvação da recolheita. Depois que o Senhor retornar aos céus, haverá alguns que se arrependerão da sua fé imprópria em Jesus Cristo entre as pessoas que não serão arrebatadas. O que os levará à salvação da recolheita é que a palavra de Deus pregada pela igreja mostra as grandes obras de Deus no final dos tempos. Eles virão para saber como serão salvos, quais tipos de eventos acontecerão e como eles deverão reagir aos eventos do mundo, profetizados através da palavra de Deus. Então existem algumas pessoas que realmente se arrependerão ante Deus e serão salvas por se tornarem mártires. Esta é a chamada salvação da recolheita. Claro que entre estes haverá povos como os israelitas. Eles virão para saber sobre a mensagem da cruz e perceber que Jesus, a quem eles não reconheceram como o Messias, é verdadeiramente o Filho de Deus e o Salvador para toda a humanidade. Eles então se arrependerão e se tornarão parte da salvação da recolheita. Eles irão se juntar para crescer em sua fé juntos e alguns deles tornarão cientes do coração de Deus e se tornarão mártires para serem salvos. Desta maneira, escritos que explicam a palavra de Deus claramente não serão apenas de grande ajuda para aumentar a fé de vários crentes, mas também irão ter um importante papel para aqueles que não forem arrebatados. Portanto, você deve perceber o imenso amor e misericórdia de Deus, que tem provido todas as coisas para aqueles que serão salvos mesmo depois da segunda vinda do Senhor nos ares. 2. O milênio. A noiva que terá terminado o banquete dos 7 anos descerá a este mundo para reinar com o Senhor por 1000 anos. Apocalipse 20, 4. Quando o Senhor descer à terra novamente, ele a limpará. Ele primeiramente limpará o ar e então fará toda a natureza se tornar bela. Uma visita à terra novamente limpa. Assim como um casal de recém-casados vai à lua de mel, você irá em viagens com o Senhor, o seu noivo, durante o milênio, após as bodas. Onde então você mais gostaria de ir? Os filhos de Deus, noivas do Senhor, iriam querer visitar todo este mundo, uma vez que eles terão que retornar logo. Deus irá mover todas as coisas no primeiro céu, tais como a terra, o sol e a lua para outro lugar após o milênio. Portanto, depois das bodas, Deus, o Pai, irá reformar a terra de uma forma maravilhosa e nos deixará reinar sobre ela com o Senhor por 1000 anos, antes que ele a mova de seu lugar. Este é um processo de tal forma pré-planejado dentro do cuidado de Deus, que ele criou todas as coisas em 6 dias e descansou no 7º dia. Também para que você não se arrependa de deixar a terra, ele o deixará reinar sobre ela por 1000 anos. Você aproveitará um excelente período reinando com o Senhor por 1000 anos na linda e reformada terra. Você visitará e conhecerá todos os lindos lugares que sempre quis conhecer, enquanto viveu aqui, e sentirá uma alegria tamanha que nunca teve. Reinando por 1000 anos. Durante este tempo, não haverá o inimigo Satanás e o diabo. Assim como a vida no jardim do céu, haverá apenas paz e descanso em ambientes muito confortáveis. Então, aqueles que são salvos e o Senhor estarão neste mundo, mas eles não viverão com as pessoas que sobreviveram à grande tribulação. As pessoas salvas e o Senhor viverão em um lugar separado, como um palácio real ou castelo. Em outras palavras, os seres espirituais viverão dentro do castelo e os carnais fora do castelo, porque os corpos espirituais e carnais não podem conviver em uma mesma dimensão. As pessoas espirituais já terão se mutado em corpos espirituais e terão uma vida eterna. Elas poderão então sentir aromas como o cheiro das flores, mas, às vezes,
elas também poderão comer com pessoas carnais quando estas estiverem juntas. Ainda assim, mesmo que elas comam, elas não realizarão suas necessidades como as pessoas carnais. Mesmo se elas comerem comida física, elas se dissolverão no ar, através do respirar. Pessoas carnais se concentrarão em aumentar seu número, porque não haverá muitos sobreviventes da grande tribulação. Neste momento, não haverá doenças ou mal porque o ar será limpo e o inimigo Satanás e o diabo não estarão lá. Uma vez que o inimigo Satanás e o diabo que controlam a maldade serão aprisionados no poço sem fim, o abismo, o erro e o mal na natureza humana não exercerão influência. Apocalipse 20, 3. Então, desde que não haverá morte, a terra será cheia de muitas pessoas novamente. Então, o que as pessoas físicas comerão? Quando Adão e Eva viveram no jardim do Éden, eles comeram somente frutos e sementes. Gênesis 1, 29. Depois que Adão e Eva desobedeceram a Deus e foram expulsos do jardim do Éden, eles começaram a comer as plantas do campo. Gênesis 3, 18. Depois do dilúvio de Noé, o mundo se tornou maligno e Deus permitiu ao homem alimentar-se de carne. Você pode perceber que quanto mais maligno se tornou o mundo, mais maligna se tornou a comida que as pessoas passaram a comer. Durante o milênio, pessoas comerão sementes do campo ou frutas das árvores. Elas não comerão nenhuma carne, assim como as pessoas antes do dilúvio fizeram, porque não haverá mal ou morte. Então, como todas as civilizações serão destruídas por guerras durante a grande tribulação, elas retornarão ao modo primitivo de viver e se reproduzirão no planeta reformado por Deus. Elas começarão de novo em uma natureza pura, despoluída, pacífica e linda. Ademais, mesmo que eles tenham experimentado uma civilização tecnologicamente avançada antes da grande tribulação e tenham conhecimento, a civilização moderna que temos hoje não poderia ser feita do nada sem que se passassem 100 ou 200 anos. Ainda, conforme o tempo passe e as pessoas juntem o seu conhecimento, elas poderão ser capazes de completar uma civilização como a de hoje ao final do milênio. 3. A recompensa depois do dia do juízo. Depois do milênio, Deus libertará por um curto espaço de tempo o inimigo Satanás e o diabo que haviam sido aprisionados no abismo, e o poço sem fim. Apocalipse 20, 1-3. Mesmo que o Senhor reine sobre esta terra, para levar as pessoas carnais a sobreviverem à grande tribulação, e seus descendentes à salvação eterna, sua fé não será totalmente testada. Portanto, Deus deixará o inimigo Satanás e o diabo tentá-las. Muitas destas pessoas serão enganadas pelo inimigo e irão rumo à destruição. Apocalipse 20, 8. Então as pessoas de Deus, mais uma vez, perceberão que a razão pela qual Deus criou o céu e o inferno é porque Ele quer ganhar os seus filhos através do cultivo das pessoas. Os espíritos malignos que serão libertos por um curto espaço de tempo irão novamente ser colocados no poço sem fundo, e o grande julgamento do trono branco acontecerá. Apocalipse 20, 12. Então, como este julgamento será feito? Deus preside o julgamento do trono branco. Em julho de 1982, enquanto eu orava pela abertura de uma igreja, eu tomei conhecimento do grande julgamento do trono branco em detalhes. Deus revelou a mim uma cena na qual ele julga a todos. Na frente do trono de Deus, o Pai, estava o Senhor e Moisés, e ao redor do trono, estavam pessoas no papel de júri. Diferentemente dos julgamentos deste mundo, Deus é perfeito e não realiza erros. Ainda assim, ele ainda julga de acordo com o Senhor que serve como advogado do amor, Moisés como promotor de justiça com a lei e outras pessoas como membros do júri. Apocalipse 20, 11-15 descreve exatamente como isto acontecerá. Depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia,
e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. O grande trono branco aqui se refere ao trono de Deus, que é o juiz. Deus, sentado sobre o trono que é tão claro a ponto de parecer branco, realizará o julgamento final com amor e retidão para enviar o joio, e não o trigo, para o inferno. Por isso este julgamento às vezes é chamado de grande julgamento do trono branco. Deus irá julgar exatamente de acordo com o livro da vida, que grava os nomes das pessoas que foram salvas e outros livros que recordam os atos de cada pessoa. Os não salvos irão para o inferno. Em frente ao trono de Deus, não existe um único livro da vida, mas também outros livros que recordam todos os feitos de cada pessoa que não aceitou ao Senhor ou não teve a fé verdadeira. Apocalipse 20, 12. Do momento em que as pessoas nascem ao momento em que o Senhor chama seus espíritos, todos os atos são gravados nestes livros. Por exemplo, realizar boas ações, xingar os outros, bater em outras pessoas ou ficar irados com as pessoas. Todos os atos estão gravados pelas mãos dos anjos. Assim como você pode gravar e preservar certas conversas ou eventos por muito tempo, através de gravações de áudio ou vídeo, os anjos escrevem e gravam todas as situações nos livros do céu, pelo ordenamento do Deus Altíssimo. Portanto, o grande julgamento do trono branco ocorrerá exatamente sem um só erro. Como então será realizado este julgamento? Os não salvos serão julgados primeiro. Estas pessoas não podem vir diante de Deus para serem julgadas porque são pecadoras. Elas serão julgadas no Hades, o lugar de espera do inferno. Mesmo que elas não venham diante de Deus, o julgamento será levado exatamente como se estivesse ocorrendo diante de Deus. Entre os pecadores, Deus primeiramente julgará aqueles cujos pecados são mais pesados. Depois de julgar os que não foram salvos, eles todos serão jogados no lago de fogo ou enxofre flamejante juntos e punidos eternamente. Os salvos receberão recompensas no céu. Depois do julgamento daqueles que não forem salvos, for completo desta maneira, o julgamento das recompensas daqueles que serão salvos se seguirá. Assim como prometido em Apocalipse 22, 12, eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Os lugares e recompensas no céu serão determinados da mesma maneira. O julgamento para as recompensas acontecerá em paz, na frente de Deus, porque é para os filhos de Deus. O julgamento por recompensas procederá do começo com aqueles que terão as maiores recompensas até aqueles com as menores, e então os filhos de Deus entrarão em seus respectivos lugares. Não haverá mais noite. Eles não precisarão de luz de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todos sempre. Apocalipse 22, 5. Apesar de muitos infortúnios e dificuldades neste mundo, quão alegre você será porque terá a esperança do céu. Lá você viverá com o Senhor para sempre, com apenas alegria e deleite, sem lágrimas, choro, dor, doença ou morte. Eu descrevi apenas um pouco das bodas de 7 anos e o milênio, durante os quais você reinará com o Senhor. Quando estes tempos, apenas um prelúdio da vida no céu, ocorrerem, como serão alegres! E quão mais alegres serão os momentos que passaremos depois no céu! Portanto, você deve correr para o seu lugar e ter suas recompensas preparadas para você no céu, até o momento em que o Senhor retornar para buscá-lo. Por que nossos patronos da fé sofreram tanto e tentaram tanto tomar o caminho estreito do Senhor, ao invés da vida fácil deste mundo? Eles jejuaram e oraram muitas noites para se separarem de seus pecados e se dedicarem completamente, porque eles tinham a esperança pelo céu. Como eles creram que Deus os recompensaria no céu, de acordo com os seus feitos, eles tentaram vigorosamente se tornar santos e ser fiéis em toda a casa de Deus.
Portanto, eu oro, em nome do Senhor, para que você não somente participe das bodas e esteja nos braços do Senhor, mas também fique próximo ao trono de Deus no céu, tentando o seu melhor com uma fervente esperança pelo céu.